Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Vamos encontrar Mateus 28, do 18 ao 20. O texto é conhecido. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Na semana anterior, nós estudamos a lição que falava sobre a ceia do Senhor. Então achei que seria bom nós darmos continuidade com temas específicos, né, e falarmos sobre o outro sacramento. A gente se tocou no assunto, mas para falarmos melhor sobre o batismo cristão. Seria o título, que é o batismo cristão. É uma série, uma revista que fala sobre questionamentos da vida cristã. Então, quando nós lemos Mateus 28, que é o ponto de partida aqui, ele nos traz justamente a grande comissão de Jesus, onde estavam ali ambos os sacramentos. Ele diz: e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Na grande comissão, ele introduz o assunto do batismo, principalmente quando ele traz para nós o entendimento de que é algo que marca ali, é algo que vai delimitar, definir a entrada no povo de Deus. E aí, quando a gente fala de batismo, existem algumas questões que, apesar de não ser próprios do nosso entendimento, quando fala nossa teologia a respeito do batismo, mas muitas vezes nós carregamos por influência, porque são coisas muitas vezes muito faladas e às vezes a gente nem leu em algum lugar ou nem ouviu diretamente, mas é como as coisas são tratadas. Igualmente, quando a gente falou sobre a ceia, por exemplo, a questão de atribuir poderes aos elementos, santificar o pão e o vinho de forma tal que eles não poderiam ser tocados, são coisas assim, são pequenos detalhes que na nossa vida eles vão passando. A grande questão é que a gente precisa, estudando e olhando na palavra, pegar a compreensão correta de como nós defendemos aquilo que nós acreditamos, para quando essas coisas surgirem, a gente saber discernir se faz parte ou se não faz parte. Na lição passada foi bom que teve bastante participação, espero que continue nesse mesmo modo. Então, quando a gente fala sobre batismo cristão, a gente tem que entender que para alguns o batismo é um ritual, Tanto é que em muitos casos as pessoas elas vêm à igreja, elas são batizadas, e depois elas saem, vai para outra denominação e é batizada de novo, não tem problema nenhum com isso. O que para nós já é uma questão um pouco mais forte, porque a palavra ela diz especificamente que há um só batismo. Então a questão é se ele é válido ou não é válido. Se for um batismo que é válido, não tem por que ser batizado novamente. Mas infelizmente as pessoas são assim, elas estão na igreja, vão batizar, aí sai de uma, vai para outra, batiza de novo. E essas questões são muito interessantes. Hoje em dia a gente vê um povo sem uma visão tão definida a respeito disso, mas já em tempos passados havia essa exigência, principalmente com os nossos irmãos, que são o que nós chamamos de imersionistas, sabe? Que para batizar tem que afundar a pessoa dentro da água, o imersionismo. Por quê? Erroneamente eles levam para um lado de que se não tem a quantidade de água certa, se não tem água suficiente para a pessoa entrar dentro, então para eles o batismo não é válido. Quando na verdade eles estão incorrendo num dos primeiros erros quando a gente estuda a respeito do batismo, é que não há poder no elemento que é usado. Então nós não podemos achar que tem poder na água. E algumas pessoas elas são assim, elas vão se tratar como um simples ritual, então vão fazendo, aí a pessoa diz: vou fazer uma caravana, os crentes estão gostando agora, arrumam aquele negócio, caravana para Israel.
Aí o pessoal quer o quê? Vou ser batizado no Rio Jordão. Isso é tratar o batismo como um simples ritual, né? Mas as pessoas acham, não, já batizei aqui. Mas uma vez eu tive notícia de um sujeito na igreja que ele sonhava em ser batizado por imersão, na igreja presbiteriana. Aí o pastor na época disse, não, aqui não. Você não entendeu o negócio direito. E ele ficou com aquilo, pois depois, muitos anos depois de adulto, ele foi e comprou um pacote de uma caravana para Israel. Disse, agora eu vou ser batizado, mergulhado lá no Rio Jordão. Quando ele foi, ele desceu, né, porque essas caravanas geralmente é Egito e Israel, então passa de um lugar e no outro para poder dar mais ibope lá, dar mais gente, porque se for só Israel reduz o número. E ele desembarcou no Egito, quando estava começando a rodar lá no Egito, estourou aquela guerra lá em Israel, ele teve que voltar para trás e não foi batizado. Então não adiantou de nada, é ritualístico. Então existe aqueles que é ritualístico e tem aqueles que atribuem poder demais à coisa. Não tem aquela questão de quando eu for batizado, aí eu vou ser crente de verdade. E ambos os casos estão errados. Por isso a lição começa para nós, nos falando aqui sobre o que não é o batismo cristão. E uma das primeiras coisas que eu levanto aqui é o nosso, vamos dizer, a palavra que vem à mente é oponente, mas eu não quero falar no sentido de rivalidade, mas no sentido de estar em posições opostas. A posição mais oposta nossa com relação ao batismo seria a posição da Igreja Católica Romana, porque ela afirma que o batismo ele é meio de salvação. Tanto é que todo mundo conhece, né? Tem aquela história, tem que batizar porque senão morre pagão. Qual o significado disso? É que aquele que é batizado é salvo. Então a fórmula lá é simples. Aquele que a igreja batizou vai entrar no céu. Se a vida não foi boa, aí ele passa lá para o purgatório, que todos os negócios, mas entra no céu. Agora, se não for batizado, vai para o inferno. Então o batismo atribui salvação. E apesar de ser diametralmente oposta a posição, mas existem muitas igrejas evangélicas que, apesar de não falar explicitamente, mas compartilham o entendimento da necessidade do batismo para a salvação. Tanto é que eles insistem. E aí, nesse entendimento dessa necessidade, o que é que eles vão fazer? Eles batizam em toda oportunidade que tem. Já viu aquele negócio que o pessoal vai no rio para poder batizar? E aí está lá, lá na hora ele pergunta, alguém mais? Alguém lá levanta a mão na hora e diz, eu quero ser batizado. Ele vai lá e mergulha. Isso é o quê? Isso é um pouco do entendimento de que é necessário, tem que batizar, não pode perder a oportunidade de batizar. E esse entendimento está fora do entendimento cristão. Na Igreja Católica, são 7 sacramentos, né? E todos eles são meios de comunicar aos homens o benefício da redenção. Portanto, torna o batismo necessário para a salvação. O autor aqui traz para nós ainda a citação de 3 perguntas do Catecismo Católico, a pergunta 56, 57 e 58, que falam assim: o próprio Senhor afirma que o batismo é necessário para a salvação. Eles dizem, a 57, por isso ordenou aos seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. E na 58 ele afirma que o batismo é necessário para a salvação de todos aqueles que o Evangelho foi anunciado. Logo, para eles, aqueles que não recebem, não são salvos. Mas isso nós podemos encontrar quando nós vamos lá para o texto de Lucas, a história do ladrão na cruz, na crucificação, que nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo afirmar, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem, ele não desceu da cruz para ser batizado. E a gente tem que tomar cuidado com a citação do ladrão na cruz, porque ele vai dos dois lados. Ele tanto serve para poder nós defendermos que não há essa necessidade explícita, mas a gente tem que tomar cuidado, porque alguns têm tomado textos como esse para dizer que não precisa de jeito nenhum. E ambos os extremos, eles estão errados, né? O segundo, o batismo ele não é só um sinal de arrependimento, sim. Só enquanto a gente está falando sobre essa questão do batismo da Igreja Católica, quando o João Pedro nasceu, eu fiquei de resguardo lá na casa da minha mãe, né? E ela tinha uma vizinha muito católica. E ela escutava muito os choros dele, né? Nesse processo. Aí ela foi lá em casa e o João Pedro estava com uns 15 dias. E aí perguntou
aí você vê o que é a coisa impregnada. Agora, esse impregnado é tão interessante que ele não é só no catolicismo, mas às vezes nas próprias igrejas evangélicas tem muitas essas crenças impregnadas que as pessoas não sabem de onde é que é. Só aquele negócio que parece lá o personagem do Ariano Suassuna no Alto Compadecido, né? Eu não sei, eu só sei que é assim. Então, esse impregnar é muito importante. Lá em Marcos 16 fala: quem crê e for batizado será salvo. O pessoal baseia muito nisso. Só que eles não leem o resto do versículo, que diz: porém, quem não crê será condenado. Quando na verdade a Bíblia atribui a condenação somente àquele que não crê. Ele não fala que quem não for batizado será condenado. Então, é a grande questão que a gente precisa entrar aí. O batismo de São, ele não é salvação, ele não tem poder para transformar a pessoa, como às vezes a gente fica impactado com os católicos romanos, mas no meio evangélico tem gente que acredita que o batismo ele salva também. Não seja talvez explícito, mas a pessoa fica ali, ele começa a ir para a igreja, mas ele acha que ele só vai ser crente mesmo se ele for batizado. E às vezes chega a pessoa assim para mim, vai começar a conversar, e tem aquelas pessoas que assim, começam a frequentar a igreja. Um exemplo bem prático, isso porque já me perguntaram diretamente, né? Aí ele acha que ele tem que esperar ser batizado para poder começar a orar, para começar a ler a Bíblia, para começar a dizimar na igreja. A pessoa fica ali: não, ainda não sou. Aí quando for batizado: não, agora eu sou. E é um entendimento errado a respeito do batismo, né? Na nossa confissão, isso documentado na nossa igreja. A liderança da igreja, pastores, presbíteros, eles só devem conceder ao batismo, levar as pessoas ao batismo naqueles que você consegue perceber diretamente que são salvos. Então tem um crivo. A função do conselho, quando ele examina alguém, é questionar para entender se ele compreende realmente a salvação, porque geralmente o pessoal vai citar lá, por exemplo, Filipe e Eunuco, quando fala de batismo. Só que quando o eunuco fala: o que impede que eu seja batizado? A primeira coisa que ele pergunta é: você crê realmente que Jesus é o Senhor e tal? Só que Filipe tinha acabado de explicar tudo aquilo para ele, era uma confissão ali, baseado em tudo aquilo que foi falado, e ele afirma. Então tem que haver uma afirmação, tem que haver uma convicção. E a função da igreja não é batizar as pessoas para elas serem crentes, mas batizar aqueles que você consegue examinar, perceber que demonstram, dão sinais de serem crentes. E aí vem um grande problema hoje tem muita gente sendo batizado, não sendo crente, porque as pessoas querem encher as igrejas, e aí depois dá problema, a pessoa some, sai da igreja, apronta, e tem aquele negócio, o sujeito depois que está dentro da igreja, muitas vezes quando ele sai, ele fica pior do que era antes de ir. Tem sempre esse ponto. Porque antes tinha uma mística sobre o que é ser crente, o que é Deus e tal. Aí depois, quando você vem com um pouco mais de entendimento, você quebra isso. Só que aí quando você quebra o compromisso, você já não tem mais aquela mística de que Deus vai me castigar, alguma coisa assim. Porque a pessoa já está se afastando, então ele já está quebrando o compromisso. Então a partir daí ele já vai jogar isso em frente, então fica muito pior. E aí é a grande questão, né? Muitas vezes a gente se pergunta: o que aconteceu? Por que isso? Mas o sinal é muito claro. O batismo ele não define se a pessoa é crente ou se a pessoa não é crente. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. A gente vai voltar a citar ele mais à frente, quando a gente falar a respeito nosso, a questão da aliança. Então, o batismo não é salvação, o batismo não é só um ritual. Os dois extremos aqui que nós estamos apresentando. Segundo aqui, o batismo para nós, ele é um sinal do pacto. Para a gente entender, a gente precisa entender o que significa aliança. Eu costumo dizer assim, para a gente lembrar: nós presbiterianos, nós somos aliancistas, nós acreditamos na aliança. Existem duas alianças quando nós vamos estudar, segundo o entendimento reformado: o pacto das obras e o pacto da graça. Só que a grande pegadinha é onde se divide isso. Porque aí eu gostaria até de perguntar, só que eu já estou assim, que às vezes a gente pergunta e vocês ficam com vergonha de responder. Qual é o pacto das obras? Tenta raciocinar aí. Eles são dois: o pacto das obras e o pacto da graça.
Eu quero que você fale o que está pensando. Não se preocupa não, porque a gente é impregnado com um entendimento que não está muito preciso sobre isso. Mas eu só queria que alguém falasse, porque está na cabeça de todo mundo praticamente a mesma coisa. Não sei se você já estudou, mas está na cabeça de todo mundo a mesma coisa. Pacto das obras e pacto da graça. Qual é o pacto das obras? Exatamente isso. Mas onde qual parte da Bíblia nós encontramos isso aí? É até quando? Aí fica todo mundo que já sabe que a resposta está pensando no que eu falei antes, né? Mas ninguém tem coragem de falar. Geralmente, e esse entendimento muito difundido, especialmente dos nossos irmãos pentecostais, não todos, mas é um pensamento antigo do pentecostalismo, a ideia da velha aliança e nova aliança baseada em Velho Testamento e Novo Testamento. E aí trata o pacto de Moisés lá, a lei, como o pacto das obras. Só que a lei não é pacto das obras. O pacto das obras foi um pacto feito por Deus com Adão lá no Gênesis, antes da queda. Qual a característica? O pacto das obras é o pacto de perfeita obediência. Você obedece, você vive eternamente. Se você desobedece, você morre. Só que esse pacto foi feito só com Adão, antes da queda. Depois da queda não dá para fazer esse pacto com mais ninguém, porque a gente já, o que a Bíblia diz, nós nascemos em pecado, salmista já nos afirma. Então o pacto das obras foi feito com Adão antes da queda. Olha, cuida do jardim, não come essa fruta. Esse era o pacto das obras. Obediência, não come. E Adão lá foi lá e comeu. E aí ele acabou com tudo. Então, o pacto das obras é o pacto com Adão. Com a queda, aí o que vai acontecer? Com a queda vem um outro pacto que é feito, já um pouco mais à frente, que é o pacto da graça. Tudo que nós temos ali anteriormente é justamente que pela graça nós somos salvos. Lá em Gênesis 3,15, ele vai aparecer um pouco mais à frente, mas acho interessante citar antes. O que é que o Senhor diz? O Senhor diz: enviarei um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Então ele já coloca no pacto da salvação não pelas mãos daqueles que quebraram o pacto. Não está ali em Adão e Eva alguma coisa que eles pudessem fazer para poder ser salvos, mas ele promete o Messias, que a salvação vem através de Deus. Então é graça, não é o que nós fazemos, é o que ele faz por nós, porque ele iria enviar o Redentor. Mas no Antigo Testamento, e aqui é onde ele entra, o pacto é uma aliança, é um tratado que é dado entre as pessoas. Ele traz para nós aí Josué 9,15. Josué concedeu os pais e fez com ele aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. Então Josué fez um pacto ali, mas ele vai nos remeter principalmente lá a Abraão, em Gênesis 15:17. Diz: posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. A gente lá lê Gênesis 15, é quando Deus vai reafirmar o pacto com Abraão. Então ele dá uma ordenança como eram feitos esses tratados antigamente. Então o que é que os reis faziam? Eles pegavam os reis, juntavam e diziam: vamos fazer aqui, redigir um tratado. A fronteira é essa, você não vai passar para o meu lado para poder roubar nas minhas terras, e eu não vou passar para o seu, eu não vou tentar derrubar na cidade sua, você não vai tentar derrubar nenhuma minha, a gente vai manter paz, e dava os termos do pacto. E aí o que é que eles faziam? Eles pegavam e sacrificavam animais, e cortavam esses animais no meio. O negócio era bem sangrento. Então pegava e cortava no meio as bandas, colocava as bandas no chão, uma do lado de cá, outra do lado de cá, e formava um corredor para se passar no meio entre os pedaços dos animais. A cabeça estava lá, a traseira estava do lado de cá, e aí eles passavam pelo meio caminhando, os dois reis iam lá e voltavam e assinavam um tratado. E qual era o significado? Se eu não cumprir aquilo que eu estou assinando aqui, que aconteça comigo igual aconteceu com esses animais que estão mortos e despedaçados aqui no chão. Então era assim que se fazia. Então,
Quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 15, diz: só vou fazer um tratado com você. Abraão prepara aí, Abraão prepara e parte os animais. Só que Abraão não passa no meio dos animais. Aí em Gênesis 15, 17 vai dizer o quê? Que aparece como uma tocha de fogo e ela passa no meio dos animais. O fogo representava o Senhor, Deus. Então quem passa no meio dos animais é Deus. Quem assume o ônus é Deus, mas Abraão não passa. Por que ele faz isso, Deus? Porque ele sabe que se Abraão passasse, ele ia quebrar, ele se tornaria responsável. Assim, o pacto, ele é um tratado entre Deus e nós, uma aliança. Só que quem assume a responsabilidade dessa aliança é Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque não há igualdade, a responsabilidade de Deus, para nós entendermos qual é a nossa parte que cabe. Então é graça. Quando eu não sou obrigado a morrer por causa daquilo, é graça, porque o outro morreu por mim. Então a gente precisa entender que esse é o pacto de Deus. Então, desde Gênesis 3,15, quando o Senhor ele apresenta lá a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, então nós estamos no pacto de graça, porque Deus assumiu a parte dele. Então não há igualdade. Aí Gênesis 15, 17, depois Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. E Tito 2, não há esperança na vida eterna, que é o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E finalmente, aqui nós estamos citando Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a promessa de Jesus Cristo. Com quem que ele está falando aqui? Lá, depois da queda, aqui é a fala dedicada à serpente. Então, vai andar com o vento no pó da terra, e aí ele vem. Porém, inimizade entre a mulher, inimizade entre a serpente, Satanás, e a descendência da mulher. E ele promete um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Você olha que interessante, aqui em Gênesis 3,15, ele fala entre ti e a mulher. Por que ele não fala entre Adão? Entre ti e o homem. Há uma especificidade entre a tua descendência e o seu descendente, eles são descendentes da mulher. Quando a gente olha para Mateus, Jesus nasce de uma virgem, descendência da mulher. Aqui em Gênesis ele já estava apontando para tudo isso, né? Gênesis 17, 9 a 14. Então Deus fala para Abraão: guardarás a minha aliança. Então, o que é o sinal do pacto? É aquilo que marca o pacto de Deus. E é interessante, isso aqui não estava nem no meu script, mas nós lemos agora de manhã, já leu aí, Gênesis 17, não foi? Volte lá comigo, lá em Gênesis 17, esse não está aí. Lá a partir do versículo 9, a gente leu, foi o 7, né? Estabelecerei a minha aliança entre ti. Aí lá no versículo 9, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis a mim, guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, todo nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então o que é que nós temos aí? Qual era o sinal da aliança de Deus com os homens? Era a circuncisão.
interessante, porque a Daniela falou, tem quanto tempo? Não, é pagão, 7 dias, né? No 8º dia, as crianças judaicas eram circuncidadas, 8 dias de nascido. Eu acho interessante, que eu gosto das curiosidades. Já existe uma pesquisa médica que ele fala que com 8 dias de nascido é quando a criança, o bebê, tem o ponto mais alto da cicatrização. O que é feito ali cicatriza muito mais rápido que qualquer outro período da vida da pessoa. O 8º dia. E você vê como Deus dá um negócio certinho. O 8º dia de nascido, circuncisão. Porque cicatrizava mais fácil. Agora nós vemos em Gênesis também falar da circuncisão. Então, o que é que aconteceu? É o sinal do pacto. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, que a gente chama de antiga aliança, né? Que não é o pacto das obras, que esse foi Adão, mas já é pacto da graça. Mas no modelo antigo, as crianças eram circuncidadas. Isso era o sinal de entrada no povo de Deus. Todos aqueles que estavam ali estavam sob autoridade, também recebiam os que estavam sob a autoridade da cabeça da família, conforme Êxodo 12:48. Vemos que aqueles que se convertiam à fé dos judeus também deveriam receber o sinal. Pastor, mas além das 2 alianças, houve mais alianças. Davi, Zé. Não, aqui que é a questão do entendimento teológico. Quando a gente fala aliança, alianças são 2. Então, o pacto das obras e o pacto da graça. Só que o entendimento que as pessoas têm, normalmente, eles muitas vezes não consideram o pacto das obras como uma aliança. Aí eles vão pegar as subdivisões do pacto da graça e tratar cada um como se fosse uma aliança diferente. Mas todas estão contidas no mesmo arcabouço. Ali, quando ele fala em Gênesis 3:15, ele promete um descendente. Só que com Moisés há uma ampliação dessa aliança. Então aí vem a lei para poder estabelecer. Aí com Davi vem uma outra ampliação, ele estabelece o rei. Só que isso são detalhes, é como se com o passar do tempo e que a nação, o povo vai amadurecendo, eles vão recebendo um maior detalhamento. E aí quando chega o Novo Testamento com Cristo, na verdade ele vai terminar a explicitação da aliança. Então ali ele vai dizer, olha, até aqui ficou os sinais, eles simbolizavam isso, apontavam para mim, agora que eu estou aqui, esses sinais já não são mais necessários. E aí que vem, que na verdade é uma evolução da mesma aliança, que é a aliança de Gênesis 3:15, que diz o que? Um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o Messias prometido. Então quando a gente chega no Novo Testamento, o que é que tem no Novo Testamento em Cristo? O Messias prometido. É o mesmo que está lá em Gênesis 3:15. Só que agora com muitos mais detalhes sobre como adorá-lo, quem é ele e o que ele fez. Então o que há é simplesmente uma ampliação. É como quando a gente trata, né? Como quando você trata com criança. Aí tem coisa que não pode, você só vai falar para ele, não pode. Ah, mas por quê? Aí você tem que ter uma explicação breve, porque ele não vai entender detalhes. Mas à medida que ele vai crescendo, você vai conseguindo detalhar, colocar mais sentido nas coisas e a necessidade dos porquês das coisas. Assim também a aliança de Deus conosco é no mesmo sentido, né? Então, ele vem uma ampliação, são detalhamentos, mas eles estão dentro da mesma aliança. Só que a gente acaba falando de aliança, porque são sub-alianças, são pontos específicos, mas todos eles apontando para uma mesma aliança, o mesmo arcabouço. Gênesis 12:48, que nós temos ali, ele fala também estrangeiro. Ele fala: se o estrangeiro quiser celebrar a Páscoa com vocês, ele pode, mas tem que ser circuncidado. Então só pode participar da aliança quem tem a marca da aliança. Então nós vemos ali, a criança no 8º dia era circuncidada, mas também o estrangeiro era circuncidado. Me localizei. Então, Jeremias 4:4 aqui. Enquanto os que criam servir, enquanto para os que criam servia como uma constante lembrança do privilégio de ser educado no lar do Pai, enquanto para aquele que não tinha coração circuncidado, ele era o contrário disso. Jeremias 4:4 ali embaixo: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da sua malícia. Então, a circuncisão é que a gente precisa lembrar, porque o nosso tratamento é o seguinte: é um sinal do pacto, o batismo,
Porque na nova dispensação, isso quer dizer, nos tempos de Cristo, ele substitui o antigo sinal do pacto na antiga dispensação, que era a circuncisão. Assim como a circuncisão era dada aos nascidos no 8º dia, aqueles que queriam se achegar depois, assim também o batismo ele assume essa mesma função. Mas talvez algumas pessoas vão dizer, mas lá no Antigo Testamento era só os homens que eram circuncidados. Sim, porque a aliança era marcada somente pelos homens. Você vê a questão da ampliação. Então, como é que uma mulher ela fazia parte do povo da aliança? Ela fazia através do homem da família. Então, quando era menor, quando era filha, era através do seu pai que ela fazia parte. Então, todos que estavam debaixo ali, eles estavam sob a aliança, porque o pai estava dentro da aliança. E quando ela se casava, era através do marido. Só que aí, quando vem para o Novo Testamento, Jesus amplia isso. Agora já não tem mais assim, guarda-chuva familiar nas coisas. Então é cada um. Então aí, tanto homens como mulheres. E a gente vê a evolução do pacto no Novo Testamento. Porque antes o sinal vinha só no homem, no Novo Testamento ele vem no homem e na mulher, independentemente. Pastor, essa questão de precisar circuncidar para fazer parte da família, da fé, né? Significava uma salvação, por exemplo. A criança morria, se era circuncidada, estava então a criança vai para Cristo. Se não tiver, não. O ponto é muito importante, que é justamente o fechamento aqui. Aí o pessoal muitas vezes, quando a gente entra na questão do batismo, vai pensar, mas uma das coisas que tem que falar, não vou batizar a criança porque a gente não sabe se ele vai resolver ser crente, ou vai ser salvo. Só que nem sempre aquele que faz entrar no povo de Deus, ele estava fiel ali dentro do povo de Deus. O judeu, a sua circuncisão não se baseava em salvação, porque o judeu não pensava muito em vida eterna. Era um negócio que estava ali no corpo de Cristo, mas a concentração dele era naquele momento e ali. Tanto é que você vê os judeus falando muito sobre o que eles não aceitaram Cristo, porque eles estavam esperando o Messias que reconquistasse Israel. Então, muito mais, o viver dentro da terra prometida era essa redenção que eles esperavam. Então, no certo sentido, que para nós é pensar o céu, para o judeu era pensar a terra prometida sob o governo deles, sem a opressão dos inimigos. Ali eles consideravam como se fosse o verdadeiro paraíso. E para esse paraíso deles ali, a circuncisão marcava se ele podia estar ou se não podia estar. Porque o incircunciso tinha que ser mandado embora. Mas não era o sinal da salvação. Um evento que tem aqui, eu acabei não colocando aqui, não estava nas anotações da comissão, mas não me lembrei agora, é quando Moisés volta para libertar o povo. Porque Moisés, ele foge do Egito, vive, aí ele se casa com a midianita, e volta. E a gente vê falar muito pouco, mas tinha os filhos de Moisés. Só que tem um evento muito interessante. Quando a mulher vem para o Moisés, depois de retirar o povo do Egito, a palavra diz que tem um momento lá que o anjo pega Moisés e começa a descer o cacete de Moisés. Por quê? Porque os filhos de Moisés não eram circuncidados. Então, a Zípora, a mulher de Moisés, se não me engano, se eu errar o nome, não me perdoe, depois a gente ajusta. Mas, quando começa ali, ela entende o que é aquilo. E diz que ela pega na hora e circuncida os meninos. E quando ela circuncisa os meninos, o anjo deixa ele, porque senão o anjo ia matar ele. Por quê? Porque ele era líder do povo. Ele tinha que exigir do povo que cumprisse a aliança e ele não estava cumprindo a aliança. Então havia um negócio muito mais direto em Israel em relação à circuncisão. Mas ela nunca foi atribuída assim, era um sinal de obediência. O não circuncidar não quer dizer que não estava salvo, mas significava que você estava sendo desobediente ao pacto. E aí é o ponto justamente que a gente entende na aliança. Então não é um sinal de salvação, é um sinal de desobediência. Então a desobediência coloca a pessoa no estado em que ela vai ser mandada para fora, mandada embora. Deu para responder? Então o sinal ali era um sinal de desobediência. Para os que serviam como constante lembrança do privilégio de ser educado, a circuncisão era um sinal de salvação. Mas para os outros era um sinal de perdição. Como a circuncisão, o batismo também é um sinal do pacto. E aí vem o ponto 3 aqui da lição: o sacramento do Novo Testamento. João 1,29, alguém pode ler João 1,29 para nós? Vocês me ajudar um pouquinho aí?
Lá em cima. No dia seguinte, viu João a Jesus, e vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como exemplo das mudanças do sacramento, a gente vê o fim dos sacrifícios que apontavam para a morte do Cordeiro de Deus. Então, João já aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós parece assim meio difuso, mas para o judeu isso era uma coisa muito clara. Por quê? Porque o judeu ele tinha que todo ano pegar um cordeiro, levar no templo para sacrificar pelos seus pecados. Então ele fazia essa expiação por sua família. O sumo sacerdote, na data certa do ano, que é a festa anual, ele oferecia o sacrifício, lá que tinha a história do bode expiatório, já havia esse termo, bode expiatório. Então eles pegavam o cordeiro e um bode, e aí o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, como se ele estivesse pegando os pecados do povo e colocando tudo no bode, e depois soltava o bode no deserto, ele morreu no deserto. Então esse era o bode expiatório, ele levava o pecado para fora. O outro cordeiro era morto em holocausto, que era aquele sacrifício que era queimado todinho no altar, né? Isso era o quê? Para expiar os pecados do povo. E aí o sacerdote, nesse sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos para queimar incenso na presença de Deus, expiando os pecados do povo. Então, quando João ele afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fala que ele é o sacrifício perfeito. Então, ele sendo o sacrifício perfeito, não é preciso mais sacrifícios. E aí vem aí o próximo texto, Hebreus 7, 26, 27. Algum irmão pode ler para nós aí, 26, 27, Hebreus 7, 26, 27. O texto que está logo mais abaixo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, se na antiga aliança o sacrifício era necessário para a expiação do pecado diariamente, o templo, quando ele estava funcionando, tinha sacrifício 3 vezes ao dia. Talvez você lembre, quem foi sair de escola dominical, tem a história de Daniel, né? Não vai falar lá do Daniel na cova dos leões, pegaram Daniel por quê? Porque 3 vezes ao dia ele orava na sua janela e virava para Jerusalém. O que era isso? Eram os horários dos sacrifícios do templo. O templo estava destruído, não tinha sacrifício, mas os judeus oravam, viravam para Jerusalém 3 vezes ao dia, no horário que era o horário do sacrifício. Então eles tinham que oferecer todo o tempo, só que eles agora não precisa mais. Por quê? Porque Cristo já se ofereceu por nós. Então, o que da antiga aliança ele derramava sangue, na nova aliança ele não precisa mais derramar sangue, porque o sangue de Jesus foi dado por nós. E aí nós vemos justamente a troca, né, do sinal. Houve a mudança do sinal do pacto, como podemos perceber isso no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, lá em Lucas 2:21, nós vemos o relato da circuncisão de Jesus. Ele vem ali por quê? Porque cumprir toda a lei. Jesus é circuncidado ao 8º dia. Convia ele cumprir toda a lei. Também para cumprir a lei, ele se apresentou para o batismo de João, Mateus 3,15. Quem se lembra da história? Quando Jesus se apresenta para João, João diz: eu não posso te batizar, porque o batismo de João era o batismo de arrependimento. Mas Jesus não tinha pecado para se arrepender, João sabia disso. Mas o que muda tudo é quando ele lê: assim convém cumprir toda a justiça. E aí João admite, porque ele sabe o que era. João, às vezes a gente olha a figura de João, uma figura errante no deserto, né? As histórias infantis mostram o João meio. Uma coisa que eu gostei dele, que de vez em quando eu gosto de assistir uns episódios de Chosen, né? Por causa de umas cenas que eles fazem. Mas para mim o melhor personagem de todos é João Batista. Eu nunca vi um lugar para representar o João Batista do jeito que eu sempre imaginei João Batista lendo a Bíblia, daquele jeito, com aquela cara de doido. Tem que ser. Agora, João Batista, ele era filho de sacerdotes. Há alguns teólogos que comentam que a linhagem de Zacarias e Isabel era uma linhagem araônica. Então eles eram da parte da família,
que era diretamente descendência de Arão, que a descendência é o ramo da família de onde vem a descendência do sumo sacerdote. Então, alguns argumentam que provavelmente, se não fosse a politicagem entre saduceus e romanos, quem deveria ser o sumo sacerdote naquele ano era João Batista. Ele estava lá na descendência, ele estava na linhagem. Então, ele era um sacerdote, ele sabia tudo, porque os sacerdotes aprendiam isso. Só que, como ele era o precursor do Messias, ao invés de ele ir para o templo, com 30 anos ele assumir como sacerdote, o sistema já estava prejudicado. Ele, aos 30, ele começa a pregar no deserto, fazendo a sua função de sacerdote, só que na nova aliança já. Então, por isso, como tem. João sabia tudo. Então, quando Jesus fala, tem que cumprir toda a lei, ele sabia que o que Jesus estava fazendo ali não era batismo, no sentido de arrependimento e perdão de pecados, mas era no sinal do pacto, era a unção, era quando ele estava sendo consagrado rei. Então, Jesus cumpre a antiga aliança, no sentido dos velhos atos, e vai cumprir também o batismo em Gênesis 3,15. Em Malaquias 3,1, ele vai dizer: eis que envio o meu mensageiro e preparará o meu caminho. De repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aí a gente vai ver o que foi o batismo de Jesus. Números 8, 5 e 7, ele vai mostrar que os levitas, eles eram purificados. Assim fará para os purificar, versículo 7, Números 8, 7. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu povo farão passar navalha, lavarão suas vestes e se purificarão. Eu acho interessante, eu já vi gente argumentar com esse versículo 7 aqui, dizendo que crente, que pastor não pode usar barba, porque lá está dizendo, não fala passar navalha. E aí eu vi um vídeo um dia desse de um humorista, esse humorista que faz humor de coisas do evangelho falando, né? Que ele chegou assim com a barba, aí o chefe dele lá falou: não, vai tirar essa barba, que isso não é coisa de crente não. Olha lá, Números 8, 7. Aí, beleza, ele foi. Quando o cara voltou carequinha. Meu irmão, o que é isso? Você tirou a barba, rapou a cabeça, dentro da cabeça, os braços e as pernas também. Ele disse: mas por que isso? Não, lá, o bicho tem que passar navalha no corpo todo. Não era só a barba. Então, aqui fazia parte dos rituais, mas aqui nós vemos já um sinal, aqui no versículo 7 e no versículo 6, sobre a aspersão. Aspergirá sobre eles a água da expiação, era um sinal de purificação. Então, o que era feito com sangue na antiga aliança, na nova aliança era feito com água. Então, o que acontece? A gente entende que quando Jesus institui o batismo, ele institui como uma forma de entrada no povo de Deus, no lugar da circuncisão. Por quê? Porque nós não devemos mais circuncidar, porque não precisa mais derramar sangue. Então o sinal é trocado, porque não há mais derramamento de sangue. Então a gente vai ter aqui alguns textos, Números 8, 6, purifica-os, isso aqui em grego seria baptiza-os, batizar, purificação, e no hebraico também a palavra vai ser traduzida para isso. João 1,25, porque batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, questionará João. Colossenses 2, 11 e 12. Nele, porém, neles também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o que vai definir? O que é o batismo realmente no Novo Testamento? Ele é uma representação da purificação do povo de Deus. E guarde essa palavra, representação. A circuncisão ela não é mais física. Nós vemos aí em Colossenses 2, 11 e 12. Mas é espiritual, uma circuncisão espiritual. O apóstolo Paulo ele vai corroborar isso em outros dos seus escritos, como por exemplo, quando nós vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós.
em novidade de vida. Então, ele vai nos mostrar que é um simbolismo. Não é mais a carne, mas o simbolismo. Assim como ele mostra a circuncisão, e o apóstolo Paulo vai fazer isso em vários dos seus escritos. Não é mais o ato físico. Ele diz, não é aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no coração. E a gente sabe que ele não é literal, porque Paulo está tratando muitas vezes de gentios que não eram circuncidados, mas ele diz que eles eram circuncidados no coração, então espiritualmente, não é mais físico. Então não faz sentido também, aí já começa na argumentação, trazer isso para o físico, como se aquilo que nós fazemos no batismo tivesse que ser físico, porque aí é que as pessoas vão pegar e falar, nós fomos sepultados com ele na morte, a gente tem, por isso só tem que ter. Eu acho bonito quando as pessoas fazem um simbolismo, que fala que a pessoa mergulha como se estivesse morrendo do mundo, para quando surgir de novo, surgir para Deus. É belo, é válido como uma forma de, como é que a gente pode dizer, de representar, de educar, mas a gente não pode atribuir a isso como se houvesse algum poder no ritual em si. Por quê? Porque ele é um sinal de algo espiritual. Tito 3,5 fala que não é por obras de justiça. Será que eu perdi aqui? É aqui embaixo. Tito 3,5 fala que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é pela sua misericórdia que ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então quem é que lava? É o Espírito Santo, não é a água que lava, é o Espírito Santo. Então, seguindo aqui, 1 Coríntios 6,11, Efésios 5,26, eu não vou fazer a leitura desses não, mas ele nos santifica. E aí a gente vai lá para 1 Pedro 2, ele fala da eleição, eleito segundo a presença de Deus Pai, santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Então, o que parece é que o Senhor ordenar o batismo e dizer que deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava apontando para a obra da Trindade na salvação do homem. E é o que nós vemos nos textos aqui que nós lemos anteriormente. Pai, Filho e Espírito Santo são representados aqui, são colocados nesse processo de salvação. E aí é como a forma que Jesus instituiu lá em Mateus 28:19. Fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é uma representação de purificação, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é ordenado pelo Senhor. O batismo, apesar de não regenerar, então ele não salva, conforme a gente já falou aqui, ele não deve ser visto como algo de menor importância, pois, como já foi visto, ele é um sinal perceptível da graça e da salvação efetuada graciosamente pelo Senhor com seus eleitos. Além da ordem do próprio Senhor para que os novos convertidos o recebam, lá em Mateus 28:19, também temos a ordem e a prática por parte dos apóstolos e da igreja primitiva. Esses aqui nós não vamos ler todos os textos, Aqui eu citar Atos 2, o 38, eu quero citar o versículo 39 aqui em especial. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que aqui estão longe, isto é, para quantos do Senhor nosso Deus chamar. Então, ele é um sinal da graça que deve ser entendido, não é só um mero ritual que a gente vai lá e faz, pode fazer quantas vezes quiser, a gente precisa entender a importância disso. Mas ele também traz salvação, então há um meio termo em tudo isso. Ele é um sinal de entrada do povo de Deus no pacto da graça. Assim, todos aqueles que fazem parte do pacto da graça devem receber o sinal. E aí é um sinal de salvação? Fazer o sinal de salvação? Não. É um sinal de obediência a Deus. Não devemos ser desobedientes a Deus. Assim como a circuncisão marcava a entrada de alguém no povo de Deus, o batismo ele marca a entrada de alguém na família da fé.
É o sinal visível. Mas quando é que a pessoa é salva? Vou testar um pouquinho o conhecimento de vocês a respeito da ordem de salvação. Quando é que a pessoa é salva? Qual o momento que, a partir dali, a pessoa é salva? Ela aceita Jesus, reconhece Ele como o único suficiente Salvador, né? E confessa. Então, no momento que a gente aceita o Senhor e confessa, nesse momento nós somos salvos. A salvação tem isso. Não é no momento que nós nos batizamos. Mas aí, o que é que acontece? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem creu é salvo. Só que aquele que creu, ele tem que ser obediente naquilo que creu. E aí vem o batismo. E aí vem a questão: se ele é um sinal de entrada no povo de Deus, na nova dispensação, na dispensação do Novo Testamento, que vem substituir o antigo sacramento, que tinha derramamento de sangue, então, assim como o antigo sacramento ele era aplicado para marcar essa entrada, assim o novo também é aplicado. Por isso que nós vemos no Novo Testamento a igreja praticar isso. Só que as pessoas dizem, mas lá não está escrito. Mas nós vemos esse entendimento sendo colocado ali em vários pontos, especialmente o apóstolo Paulo em Coríntios. Ele vai dizer que, olha, quando ele fala do casamento, ele vai falar que o marido descrente é santificado no convívio da esposa crente, e a esposa descrente é santificada no convívio do marido crente. Do contrário, seus filhos seriam perdidos, mas eles são santos. Paulo está dando um sinal justamente desse pacto da aliança. Nós seguimos justamente isso quando nós batizamos nossas crianças. Porque o entendimento já vem errado daqueles que são contrários à nossa prática. Eles falam, a igreja presbiteriana batiza criança. Eu aprendi um negócio algum tempo atrás, uma palavra do reverendo Heber Campos Júnior. A igreja presbiteriana ela não batiza crianças. Vocês concordam com isso? Quero ver se vocês entenderam. O pessoal diz, mas vocês batizam criança. Não, a gente não batiza criança. Criança é um termo geral. A gente batiza filho de crente. Não é qualquer criança. Só são os filhos dos crentes. Então, tipo assim, chegar alguém aqui com o menino nos braços, a gente não pega o menino e batiza, não. São só os filhos dos crentes. É um sinal do pacto da graça. Assim como na circuncisão, a gente leu lá em Gênesis, em Êxodo, o pacto de Deus com Abraão: todo aquele que estiver debaixo da sua família será circuncidado. Todo nascido na sua casa ao 8º dia será circuncidado. Você vê que a gente nem pega esse negócio, porque a gente poderia dizer que tinha que batizar os meninos com 8 dias. Mas a gente entende que a ritualística ela não é necessária, mas é preciso entender. Então, o que é o batismo das crianças? É um sinal do pacto. Mas o grande problema é que as pessoas não entendem. Aí eles vão dizer, mas a criança ela não crê, como é que ela pode ser batizada? Mas eu não quero batizar porque de repente lá na frente ele resolve não ser crente e aí o batismo vai ser perdido. Você batizar adulto, ele não garante que a pessoa vai ficar na igreja o tempo todo. No Novo Testamento, encontrar aqui, se eu não me engano, é Atos 8. Não, 8. Atos 8, 13. Eu tinha separado esse texto aqui. Atos 8, 13. Está aqui. Deixa eu seguir aqui. Foi passado depois eu vou. Atos 8, 13. O que é que aconteceu? Em Atos 8, Filipe prega em Samaria, muitas pessoas se convertem. É um mágico lá chamado Simão Barjonas, que ele abraça a fé. E aí ele é batizado, Filipe. Só que depois, quando os discípulos chegam lá e eles impõem as mãos, o Espírito Santo desce, ele chega lá e oferece dinheiro para Pedro. Quanto é que vocês querem para poder me dar esse poder, de eu poder impor as mãos, o Espírito descer nas pessoas? E Pedro repreende ele severamente, diz: o dinheiro seja para a tua condenação.
porque você não. E aí dá uma repreensão severa, a ponto dele pedir ao próprio Pedro: por favor, ore por mim para que essas coisas não aconteçam comigo. Então, Simão Mágico, ele foi batizado, ele abraçou a fé e foi batizado, mas não era salvo. Isso foi demonstrado posteriormente. E foi batizado adulto. Mas se adulto não tem essa garantia, por que a criança tem que ter essa garantia? Então, quando nós batizamos as crianças, é um sinal do pacto. A gente está colocando o selo do pacto na nossa família. A gente está abraçando a promessa lá que a palavra traz, e as palavras de Salomão lá em Provérbios, quando ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É uma responsabilidade assumida. A gente quer. Por que não quer que seus filhos estejam no caminho da graça? A gente os cria para isso, né? Então, vai criar e ensinar. Então, é um compromisso que é assumido para ensinar. Um compromisso baseado lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9. Já no Antiga Aliança dizia: versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e falarás delas sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Então, a nova aliança, esse sinal, ele vem substituindo o antigo, e nós aplicamos nos mesmos moldes da antiga. Ele não é só um ritual, ele é algo mais, é um evento de passagem. O batismo, ele marca para nós a confissão, ele marca a declaração de que nós fazemos parte da aliança de Deus. Quando adulto, ele vem as duas coisas juntos. Quando criança, que nós praticamos, é um compromisso que os pais assumem de criar sobre a disciplina e a domesticação do Senhor. E já desde pequeno dizendo: eu quero que meu filho faça parte do povo da aliança, do povo da graça. Então, é preciso seguir essas coisas quando nós olhamos para a palavra de Deus. Então, esse sinal é dado para que nós possamos entender que nós estamos debaixo dessa aliança, nós estamos convocando as bênçãos de Deus sobre nós. E aí a gente chega ao final, lembrando mais uma vez da grande comissão. Então, o que é o batismo? O batismo é a representação da purificação de Deus. Então, como um sinal visível, de um abraço visível. Na hora que a gente aceita Jesus, os nossos pecados são perdoados, nós somos justificados. Mas aí, perante as pessoas, o batismo é um momento que ele mostra visivelmente, de forma palpável, que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Ele é um ritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é ordenado ao povo de Deus como um sinal do pacto da graça. Então, quando nós nós olhamos para isso, a gente precisa entender que é um sinal de entrada no povo de Deus. E não é na igreja, é no povo de Deus. Por isso, o batismo ele é feito só uma vez. E aquele que é batizado, ele é batizado. E nós não rebatizamos ninguém. O que acontece? A gente tem alguns que são chamados batismos, que o nosso entendimento a respeito da palavra, eles não são válidos, né? Porque eles são feitos de forma errada. Por exemplo, aqueles que acham que o batismo salva. Quando se faz o batismo achando que ele vai salvar, há um entendimento errado do batismo. Então nós não consideramos esse batismo. Então, quando a gente batiza alguém que vem em uma dessas igrejas, o que acontece? A gente está batizando considerando que é o primeiro batismo, não o segundo, porque aquele outro não foi válido, porque foi feito da forma errada. Então, se alguém vem de uma igreja pentecostal, se alguém vem de uma outra igreja e a prática é diferente da nossa, a gente batiza por aspersão. A gente vê lá, a gente lê os textos lá em Levítico, que as purificações eram feitas por aspersões. A gente entende que é uma forma válida dessa escritura. Mas a gente não diz que o batismo que alguém fez por imersão é inválido. Nós o consideramos. Mas se no entendimento do batismo está sendo feito de forma errada, se as pessoas acreditam que ele salva, se as pessoas não têm entendimento, ou se a igreja em que ele é feito ele não tem entendimento do corpo de Cristo, que é a entrada no corpo de Cristo e faz aquilo só por fazer, nesse momento o batismo não é válido. Então nós batizamos porque entendemos que essa pessoa nunca foi batizada corretamente.
Assim nós temos esse exemplo no Novo Testamento também. Quando o pessoal chega lá em determinado lugar e pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles falam: a gente nem sabe o que é isso, nós só recebemos o batismo de João. E aí o que é que os discípulos fazem? Eles vão lá e batizam aquelas pessoas. Por quê? Porque o batismo de João não é batismo cristão. E aí quando alguém vem argumentar: mas João batizou Jesus, o batismo de João não é o batismo cristão. Você vê que o que João fez com Jesus foi um negócio diferente do que ele fazia com os outros. Tanto é que ele se recusou no primeiro momento a fazer com Cristo. Então, o batismo cristão foi instituído por ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Representando, ele não é, mas representa a purificação de uma forma externa. E assim como nós temos que a frase que define os nossos sacramentos, que são a ceia do Senhor e o batismo. Eles são os sinais visíveis de uma graça invisível. Então a gente precisa ter isso em mente. Assim como não há poder santo no pão e no vinho, como nós fazemos, eles continuam sendo pão e vinho, assim também não há poder santo na água do batismo. Então eu não posso tratar como se houvesse algum poder nele, ou se ele importasse para alguma coisa disso. Ele é um sinal. Ele tem que estar ali como um sinal. A verdadeira salvação já está no coração. E mais ainda para nós, que isso vem para a liderança da igreja, está lá nas nossas obrigações. Nós não devemos, sob responsabilização do Espírito Santo, atribuir o batismo do Senhor às pessoas que notariamente vivem como crentes não fossem. Se a pessoa não dá sinais de ser um crente, não tem uma vida condizente, ela não deve receber o sacramento da igreja. Porque se eu dou, eu estou assumindo a responsabilidade. Lembra lá Mateus 28? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aquilo ali é para quem está fazendo, mas quem tem que estar oferecendo também, ele vai receber juízo. Ele está fazendo de forma inconsequente. Então, o batismo não é nem um extremo, nem o outro. Ele não é uma coisa importante para a salvação, que se eu não receber, eu vou morrer, vou para o inferno. Como assim também, ele não é só um ritual que pode ser feito, refeito e desfeito. Mas ele é uma marca que só se recebe uma vez e mostra publicamente para as pessoas que nós fazemos parte do povo de Deus. E aí é um negócio que às vezes as pessoas falam: ah, pastor, mas eu já passei muito isso em catecúmeno, né? Ah, mas eu queria tanto, eu queria ser batizado nas águas, né? O povo vai lá, tão bonito, o pessoal vai lá na beira do rio, né? E vai mergulhar, é tão lindo assim, como eu falei. É, meu irmão, é lindo, mas é o seguinte: o batismo é uma marca de entrada no povo de Deus. Por isso ele tem que ser feito no culto, onde a igreja está reunida. Ele é inserido no ambiente de culto. E aí quando o pessoal vai na beira do rio, muitas vezes eles não estão no ambiente de culto. Às vezes a igreja não se faz representar lá todo. E o batismo tem que ser quando o crente ele vem à frente e toda a igreja está ali. Por quê? Porque ele está marcando, dizendo: olha, a partir de hoje, essa pessoa faz parte de vocês. Então tem que ser no ambiente de culto. E às vezes as pessoas não entendem esses detalhes, que são detalhes mais importantes realmente, mas dão importância a detalhes que não influenciam a salvação, não influenciam se nós estamos realmente obedecendo o Senhor. Mas são coisas que são colocadas aí depois. E muitas vezes as pessoas nem sabem de onde é que veio. Quando a gente estuda, a gente vai descobrir de onde é que veio. Mas aí são detalhes que a gente pode falar depois. Eu costumo dizer que tem coisas, conforme nós estudamos há não muito tempo em 1 Coríntios, tem coisas que são para os experimentados. Tem coisa que a gente fala mais em particular, mas não diretamente à frente. Mas a gente sabe exatamente onde veio o propósito dessas mudanças, como as pessoas fazem o batismo em certas situações. E eles não vieram realmente da Escritura Sagrada. Mas a Escritura Sagrada ela nos traz claramente em Mateus 28, 19: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tem alguma pergunta? Pastor, qual é o impacto ou prejuízo na vida de uma criança que os pais são da igreja, mas escolhem não batizados? É que eles decidem. A questão na vida da criança é o seguinte: tem dois aspectos. Se você é uma igreja aliancista, a igreja presbiteriana, ou se você é de uma outra igreja.
Então, se é de uma igreja que não tem essa prática, o impacto não vai ser tão grande, vai ser menor, porque ele está dentro do ambiente que essas coisas são colocadas e eles não vão discutir esse tipo de assunto, né? Mas tem um impacto espiritual. Numa igreja presbiteriana que tem isso, o impacto é maior porque você está dentro de uma comunidade que defende aquela ideia. E quando você não faz, você já está ensinando seu filho a ser rebelde na comunidade que ele vive. Então, quando ele começa a crescer, o que vai acontecer? Vai chegar lá e quando ele entender que a igreja sempre fez isso, ele, mas por que meus pais não fizeram? Então, ele já entende que ele foi criado com rebeldia dentro do ambiente em que ele está. Então, essa rebeldia ele já vai, né, trazer muitas coisas com relação a isso. Então, isso vai trazer muitos problemas futuros para essa criança por causa de rebeldia, que ele é uma insubmissão. Então, ao invés de estar ensinando a criança no caminho do Senhor a ser submissa às autoridades, conforme a palavra determina, eu já estou ensinando a ser insubmissa às autoridades. Então, aí o impacto é muito grande. Nas igrejas que não praticam, não vai ter essa insubmissão à autoridade. Então, essa rebeldia já não vai estar ali implantada. Agora, espiritualmente tem um impacto em todos. E aí, nossos irmãos que não praticam, eles perdem muito isso. Porque quando nós batizamos, nós estamos demonstrando que as crianças, elas fazem parte da aliança. Quando a igreja não batiza suas crianças, implicitamente, ela está dizendo que ela ainda não faz parte. Então, é uma não inclusão. E essa não inclusão, espiritualmente, ela é complicada para a criança, porque se ela tem alguma coisa no coração, ela vai pensar que quando, lá na frente, ela vai ser crente. Mas ela não entende que agora ela já faz parte desse grupo. E esse impacto vai ter em ambos os locais. A gente vê isso muito grande quando a gente pesquisa nas igrejas, especialmente nossos irmãos pentecostais, os principais com relação a não batizar as crianças, que muitas vezes as crianças elas não estão incluídas nas coisas. Você vê uma coisa clara que tem acontecido muito nesses grupos, é a criação dos chamados cultos infantis. Não naquele modelo que o pessoal introduziu, que isso é uma introdução da nossa igreja de 20, 30 anos, né? Antes disso não existia. Não é aquela salinha que se coloca na hora do culto para as crianças. Mas, muitas vezes ele faz um impacto assim, que coloca as crianças para fazer culto como se fosse o culto dos adultos, com tudo mesmo. E aí você vê a questão do surgimento de pregadores mirins, essa situação toda, que é uma área das crianças que não está destinada para elas. Mas isso tudo é fruto de quê? Do entendimento de que a criança ela não faz parte daquilo ali, porque ela não pode receber o batismo. Então cria-se uma igrejinha. Só que a igrejinha que não tem batismo. Pastor, porque a criança, o entendimento é esse. Ela é batizada, a criança pela fé dos pais. Então aí tem quebra aí um pouco a conversão dos pais. Se não ocorrer o batismo. E vem justamente isso. Então, o segundo impacto, esse impacto geral, é que a criança não batizada, ela não está entendendo que ela faz parte do povo da aliança. Ela ainda fica na expectativa de fazer parte do povo da aliança. Então você cria ali como se fosse um crente de segunda categoria, né? Não é? Não, você é crente, eu sou, mas eu não sou batizado ainda. Então um crente mesmo que não é crente ainda. Então esse impacto é muito importante. Por quê? Porque fica colocando só no pensamento futuro. E aí ele vai decidir quando? Justamente na fase mais difícil da vida, a adolescência. É onde o negócio pega e qualquer influência pode atrapalhar todo esse desenvolvimento. Mas quando você faz parte da aliança, você já vem ali. Não, mas você já foi batizado, você já traz um peso diferente. Ele sente que ele é incluído, esse ponto mais importante. Mas isso a gente fala um mundo ideal, né? A gente sabe que tem criança que é batizada, mas os pais não cumprem o Deuteronômio 6. Aí mesmo sendo batizado, ele não se sente parte. Eu me lembro que eu tenho até hoje guardado, que quando o pastor batizado, na minha época, tinha um diplomazinho, né? Eu tenho meu diploma lá guardado, que minha mãe me entregou depois de adulto. Eu tenho diploma de quando eu fui batizado. Então ela batiza e faz o diploma e entrega. As crianças que batizam sempre fazem o diploma e entregam para os pais. Para poder ter coloca no quadro, coloca na moldura. Que é quando eu for porque diz assim, aqui, você foi batizado, aqui está o diploma aqui, foi assinado. Então esse aqui você já tem, que é para a criança ela ver e ela ter essa ideia. Eu faço parte. Por isso na nossa igreja tem a membresia, tem membros maiores e membros menores. Então, assim como cidadão, a criança ela é cidadã. Você tirou aquele certidão de nascimento, ele é cidadão brasileiro. Ele não tem maioridade ainda, mas ele já é cidadão brasileiro a partir da certidão de nascimento.
O batismo é a nossa certidão de nascimento espiritual. Eu posso não ser adulto ainda, mas no batismo eu já tenho a certidão que eu faço parte desse povo também. Então essa é a grande importância para nós do batismo, para entender a aliança. Porque a aliança inclui a família toda, não só os pais, mas toda a família estava inclusa e todos da família recebiam o sinal do pacto. Amém? Tem mais alguma pergunta? Só para fechar, há 3 tipos de batismo com a água, né? Sim. Eleição, aspersão e decisão. A refusão. O nosso é a aspersão. Aspersão. Entendeu? Os 3 desses 3, os 3 são corretos? Os 3 são válidos. O efusão é que ninguém fala, né? Imersão é quando você mergulha dentro da água, né? A aspersão é um pouquinho de água, é um respingado, ou então a gente coloca uma mão, um pouquinho de água sobre a cabeça. Ali ele está dizendo, ó, a água é um sinal, né? É uma representação, então ela está presente. Efusão é aquele que você pega e despeja a água sobre a cabeça da pessoa. Ele é o meio termo, aquelas duas coisas. Você nem mergulha, nem joga só um respingo, mas é tipo assim, você pega o balde e vem e despeja em cima. A igreja primitiva, ela era muito profícua em batizar por efusão. A gente tem relatos, eu tenho uma coleção sobre a história das civilizações, ele tem a história do cristianismo primitivo, ali, segundo e terceiro século. E há descobertas arqueológicas de mosaicos sobre a cena do batismo, onde eles tinham a pia batismal, que era mais ou menos assim, com os 2 palmos, não dava para você mergulhar a pessoa, a não ser que a pessoa deitasse, mas ainda podia ficar a ponta do nariz do lado de fora. Mas a pessoa colocava os pés dentro da água, que é o modelo que é aplicado a João Batista. E aí ele pegava uma cuia e pegava aquela água e despejava sobre a cabeça. Né? Já tem algumas representações que o pessoal fazia, né? Cada um, em nome do Pai, despejar uma, em nome do Filho, despeja a segunda, em nome do Espírito Santo, despeja a terceira. Tem pastor que batiza assim, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas agora tem um parto. Na igreja católica eles pegam o bebê assim, mergulha, volta. Fica assim assombrado. Eu quase morri de rir desse vídeo. Mas ali, a presença do ritual, a presença da água é importante. Não pode fazer sem água, mas a quantidade de água, ele não determina se é válido ou se não é válido. É válido se é feito corretamente, com o sinal de entrada no povo de Deus. Não é válido se ele é atribuído à salvação, ou se a igreja não tem noção de membresia. Tanto é que nós temos sempre revisado no nosso Supremo Concílio quais são as igrejas que nós reconhecemos o batismo e aquelas da lista que não reconhecemos o batismo. Para os pastores a gente tem que estudar lá, porque chega alguém e diz, eu quero ser recebido, como é que a gente vai fazer? De qual igreja? Conversar para descobrir, não. Tal igreja tem que batizar, tal igreja tem que fazer a profissão de fé, tal igreja só recebido a pedido. Então tem todas as formas, mas tem aquelas que o batismo é válido e tem alguns que o batismo ele não é reconhecido, nós não reconhecemos e por isso nós batizamos a pessoa, porque nós entendemos que não foi feito da forma correta, então tem que ser feito da forma correta. Amém? Amém.